Hoje, Flávio Dino se despediu do Senado para tomar posse como ministro do Supremo na quinta-feira. No último discurso na Casa Legislativa, Dino prometeu que será imparcial e isento no STF. Que no Supremo Tribunal Federal, onde estarei nas próximas 48 horas, terei coerência com essa visão que aqui manifesto. E as senhoras e os senhores, a começar de Vossa Excelência, ilustre presidente, os líderes, podem ter certeza da minha mais absoluta deferência aos poderes políticos do Estado. Esperem de mim imparcialidade e isenção. Esperem de mim fiel cumprimento à Constituição e à lei. Nunca esperem de mim prevaricação. Nunca esperem de mim não cumprir os meus deveres legais, mas sempre com lhaneza no trato, com capacidade de compreender o outro, porque um bom juiz fala muito pouco e ouve muito. Amanhã, quarta-feira, Flávio Dino renunciará ao mandato de senador e também oficializará sua desfiliação do PSB. Na mensagem de despedida e agradecimento aos colegas de partido, Dino afirmou que a partir do dia 22, sua atuação pública ocorrerá exclusivamente no STF. Na Suprema Corte, o futuro ministro do STF já definiu os ocupantes dos postos mais importantes do gabinete. Dos 3 juízes auxiliares que atuarão na equipe, 2 são do Maranhão, estado onde Dino nasceu e que governou de 2015 a 2022. Vão trabalhar ao lado de Dino os juízes estaduais Anderson Sobral e Amanda Tomé e o juiz federal do Espírito Santo, Américo BD. Navarro, Dino promete imparcialidade, mas já vai ajeitando os parceiros aliados. Acho que a maior dificuldade dele vai ser justamente falar muito pouco, como ele acabou de dizer na tribuna do Senado, porque é o que ele mais fez ao longo da vida política dele inteira. Foi governador, foi deputado e conseguiu, no mesmo ano, a proeza de ser ministro da Justiça, senador por alguns dias e ministro do Supremo Tribunal Federal, porque tomará posse agora. Ele passou o ano passado falando praticamente todos os dias, entrevistas, inclusive para emissora de televisão que faz assessoria de imprensa para o governo Lula. Praticamente todas as semanas ele estava lá dando entrevistas sobre a operação que ele colocou na rua, dizia ser dono, chefe da Polícia Federal. Ele aparelhou o Ministério da Justiça e agora o Ricardo Lewandowski, inclusive, teve de mandar embora algumas pessoas, mas ele aparelhou o Ministério da Justiça com o pessoal dele. Os comandantes da Polícia Federal, diretores, da Polícia Rodoviária Federal ainda são nomeados por ele, ou seja, ele é um sujeito que hoje detém muito poder na esplanada dos ministérios. Vamos aguardar para ver se vai falar muito pouco, mas desde já eu duvido, porque é contra a natureza dele. E pior, ele deixou o Senado e já temos notícias circulando em vários portais de que ele já anunciou que quando se aposentar, ou seja, põe década para frente, ele vai voltar para a política. Eu vou retomar aqui o ponto quando falei de Ricardo Lewandowski. O Brasil vive hoje uma bagunça institucional. Você sai do poder executivo, cruza a linha para o poder legislativo, vai parar no poder judiciário e nesse meio tempo, dependendo de quem for Lewandowski, por exemplo, ainda dá tempo de advogar para a empresa que tem interesse em processo no STF, portanto no judiciário, e mantém contrato com o poder executivo. Aí não dá, né? Aí não tem nem como explicar mais, porque até a gente fica confuso. Uma coisa impressionante é que ele faz tudo isso que o Silvio mencionou sem abrir mão das 8 refeições por dia, né? Ô, Ana, tem um complemento aqui, aliás, está na Revista Oeste, né? Quem é assinante pode ter acesso, já está sabendo. A esposa de Randolfo Rodrigues vai ser assessora de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Advogada de nome Priscila Carnauba, Ana. Essa é a imparcialidade e isenção que o agora ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro comunista do Supremo Tribunal Federal, vai ter na corte. Olha, Adriana, difícil é assistir esse vídeo e não dar risada, né? E imaginar que eles estavam fazendo uma sessão de comédia, um stand-up comedy ali no Senado Federal.
coerência, imparcialidade, isenção e respeito à Constituição Federal. Ele não teve isso como ministro da Justiça. Ele tentou amordaçar a imprensa, as plataformas digitais, ou agora vamos simplesmente passar uma borracha no discurso dele? Essa época da liberdade de expressão acabou. Isso não tem como apagar. Agora, eu para o Silvio Navarro explicar quem é a suplente dele, a Ana Paula Lobato. Tá aí. Agora vamos ter que ter uma senadora agora que não teve um voto sequer, decidindo alguns dos importantes caminhos ali no Senado. Piotr? Só possível complementar, a suplente do Dino é esposa... Ela só é suplente do Dino porque é mulher do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, que é aliado do Dino, tudo mesmo grupo político. Bom, além de tudo que o Silvio disse e a Ana disse, o senador Flávio Dino, futuro ministro do Supremo, como são 3 cargos num espaço de tempo muito curto, às vezes a gente se engana, mas vamos lá. Ele é eloquente. Se você ficar ouvindo, você fala, puxa vida, né? Mas eu vou dar uma sugestão ao ministro, ele disse que vai falar pouco, né? Que ele vai ouvir mais que um bom juiz, fala pouco e ouve mais. Eu vou sugerir à Sua Excelência agora, o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, que ele chegue no Supremo, no pouco que ele vai falar, que ele está dizendo que vai falar pouco, dizendo aos ministros do Supremo, olha, vocês afrontam a separação dos poderes constitucional. Se começar assim, aí dá para pelo menos ter alguma esperança. Mas não acho que ele vai dizer isso. Enfim, é só uma sugestão meramente de um cidadão brasileiro, porque é o que está acontecendo. Não adianta ele dizer, olha, eu vou ter respeito pelos poderes da República e tudo mais. Bom, que bom, mas é o mínimo que eu posso esperar dele. Até porque é um dever constitucional e o Supremo é guardião da Constituição. Me permitam retomar aqui uma coisa. Eu tive o privilégio de conhecer o governador Mário Covas. O Mário Covas dizia assim, quando dizia assim, a política precisa ser honesta, ele falava assim, mas isso é obrigação, pede outra coisa. Tem que ser competente na área de engenharia, tem que ser competente na hora de negociar. Tudo bem, isso aí são características desejáveis e que passam a ser, digamos, uma coisa de notoriedade daquele político. Ser honesto, ele fala, não, honestidade não é só obrigação. Não é adjetivo que você tem que levar em conta. Não, isso é uma mera obrigação. Então, um ministro do Supremo prometer que vai respeitar os poderes, isso é obrigação. Isso já está na Constituição. Até porque ele é obrigado a guardar a Constituição. A alcunha, né, o aposto que se diz do Supremo, o Supremo Tribunal Federal, vírgula, guardião da Constituição, vírgula, aí você continua a frase. Esse é o aposto. Daí, eu preciso que ele diga um pouco mais. Que ele diga assim, vou dizer aos meus colegas que eles ultrapassaram a linha do respeito à separação dos poderes. Opa, isso já é diferente. Além dele respeitar, ele vai dizer, como jurista que é, como conhecedor da lei que é, ex-ministro da Justiça, que esteve no outro poder, se bem que o outro poder era quase um consórcio, mas enfim, aí eu começo a ver algum grau de envolvimento maior na defesa da Constituição. Só dizer que vai cumprir a Constituição, convenhamos, é obrigação, né?